Boa tarde a todos. Gente, hoje praticamente é o nosso último encontro oficial, né? E eu vou ser bem objetivo na minha aula. Uma das razões é porque tem algumas questões que eu faço em função do que vocês estão vendo, né? Eu fiz uma pergunta sobre cones e uma pergunta sobre um cubo. Um cubo, ele é um prisma, tá? Então, a gente já viu a ideia do prisma, né? Sabe-se que vocês vão abrir o cubo para ver a área total, né? E vocês vão verificar quantos cubinhos cabem dentro dele, que são o volume. Só me relembra aí, eu estou recebendo muitas mensagens, aí eu, né, acabo não lembrando exatamente do que você, assim, no caso, eu não lembro exatamente o que foi que você perguntou. Questão 2 do terceiro bimestre. Sim, quer dizer, deixa eu só ver aqui. Deixa eu abrir aqui o questionário para ver qual é exatamente essa questão. Só um minuto. É esse aqui, né? Era do terceiro bimestre, né? Deixa eu ver aqui as mensagens. Questão 2 do terceiro bimestre. Não, é exatamente. É dela que eu vou falar agora. Né? Não exatamente com esses valores, mas é ela que eu vou discutir agora. Bom, então né? A ideia do cone é a seguinte. Bom, o cone, você já deve ter percebido, ele vem, é um pedaço de circunferência, né? Aqui a gente pode completar uma circunferência, né? Se vocês acompanharem aqui o meu cursor, né? Você vê que, sei lá, é um pedaço, né? Inclusive aqueles conezinhos de festa, né? Algo nesse formato. Né? Então, para calcular áreas e volumes, eu vou dar algumas ideias para fazer aqui. Então, a ideia é a seguinte. Deixa eu subir isso aqui não. Então, eu tenho aqui o cone algo, o cone aberto, né? Ele seria algo desse tipo aqui. Então, aqui eu tenho um raio, né? Vou desenhar o cone mesmo, né? Assim, fechado. Sei lá, mais ou menos assim. Então, o cone ele possui os seguintes elementos. Ele possui aqui um raio, porque a minha base é uma circunferência. Ele possui aqui uma altura.
possui uma altura, que ela forma 90 graus aqui com minha base circular, e ele possui também o que a gente chama de geratriz. O que é essa geratriz? Geratriz é esse pedacinho aqui, né? Quanto vale esse segmentozinho aqui dessa parte de circunferência? Tá? Então, algumas coisas a gente tem que considerar. Primeiro, essa linha, ela se encaixa aqui. E o que a gente sabe das circunferências? A gente sabe que a área da circunferência, ou seja, né, se eu for preencher aqui de azulejos, a fórmula é 2, πr ao quadrado. Não sei se vocês lembram dessa expressão, né? É o que determina a área da circunferência. Se eu quiser o comprimento aqui no caso dessa linha, né, imagine que isso aqui é de arame, eu quebro aqui e estico ela. A fórmula que me dá esse comprimento, a gente inclusive viu esse ano uma ideia, é o 2π vezes o raio. Né, que a gente viu uma ideia do arco, né, que o comprimento era L, aqui era o ângulo, né, quer dizer, é a mesma ideia, sendo que essa forma é quando é a circunferência completa. Ok. Ok, aí eu tenho aqui, essa medida aqui é exatamente esse comprimento. Por que essa medida é exatamente esse comprimento? Porque essa medida, ela tem que se encaixar aqui nessa circunferência. Eu não posso ficar com uma base sambuda, né? Ou uma base ultrapassando. Eu tenho que ter ela bem encaixada. Então, essa medida aqui desse arco é exatamente a medida desse arco, já que eles estão encaixados. E aqui eu tenho a minha geratriz e aqui eu já estou com a área da minha base. A área da base é πr ao quadrado. Está faltando só a área desse pedaço aqui. Bom, se a circunferência fosse completa, se a minha circunferência fosse completa, a área completa, né, eu vou botar aqui fora a fórmula, a área da minha circunferência completa seria π vezes o raio ao quadrado. E meu raio é o que a gente chama de geratriz. Então seria, vou colocar mais bonitinho aqui, a área completa, né, vou colocar assim, né, dessa parte aqui, que estou pontilhando, seria π vezes g ao quadrado. Porém, aqui não está completo, é só um pedaço. Né? Aí como é que eu acho a área só desse pedaço? Aí aqui a gente se utiliza da regra de 3 simples. Que aí seria o seguinte, πg ao quadrado. Isso aqui eu associo ao comprimento completo, né? Aqui seria o comprimento completo. Seria o 2πg. Né? Então, sei lá, eu teria a área completa se esse meu comprimento também fosse completo. Né? Então, eu estou associando a isso. Mas eu quero, aqui tem o comprimento, né? A área que eu quero, eu vou chamar, sei lá, a área de um pedaço, né? Desse pedaço, né? A área desse pedaço aqui, vou chamar esse pedaço de P, é justamente quando o meu comprimento é exatamente esse. Né? Então, aqui no caso 2πr. Bom, então essa ideia me gera a fórmula. Né? Então, fazendo aqui bem rápido, a área do pedaço que eu quero, vezes 2πg, Pessoal, vai ser... Diga aí, Wagner.
Só dá pra fazer, achar esse resultado aí só se for com regra de 3? Não, aqui eu estou gerando a fórmula, mas aí depois que a fórmula está pronta é só usar ela. Tá? Tá Isso aqui é o certo. que a gente chama de demonstração. Aqui não precisa fazer nada do que eu estou fazendo. Essas aqui são as ideias que geraram a fórmula que tem lá no documento. Tá? Então, assim, não tem que se preocupar com nada, assim, estudar, reestudar isso. Não, é só para. Só estou exibindo que de fato não vem do além, né? A fórmula. Então, no caso, a minha área desse pedacinho, né? Esse cara que está multiplicando, eu passo ele dividindo, então vai ficar assim, ó. A fórmula aparentemente está um pouco extensa. Aí aqui a gente pode fazer alguns cancelamentos, né? 2π com 2π, g ao quadrado eu posso cancelar com esse g, né? Então, no caso, vai ficar só π vezes r vezes g. Então, essa conta aqui me dá a área só desse pedaço, que é a superfície cônica. Então, a área total é essa mais essa. Então, vai ficar assim, 2πr mais πrg. Consequentemente, aqui eu posso botar o π e o r em evidência. Fica no caso 2 mais g. Deixa eu só conferir aqui bem rápido, porque estou achando um pouco esquisito a expressão que apareceu. Então, πg ao quadrado é a área total, beleza. Eu vou associar 2πg, que é o comprimento total. Como a gente só tem um pedaço, né, então a área vai ser proporcional. Ok, então esse vezes esse, ok, igual a esse vezes esse. Tem mais uma lá no sistema, né, que eu coloquei lá. Então aqui cancelou, aqui também cancelou, ficou só o G, ficou só o π, ficou só R. Parece que está tudo ok, né? Aqui que está aparecendo um R ao quadrado, né? Deixa eu só ver aqui. Já o erro é que eu somei com o comprimento. Não, é para somar com a área. Tá? Aqui está errado. Essa não. Então, deixa eu consertar aqui. Aqui também não vai ser isso. Desculpem aí, que é πr ao quadrado. Então, aqui eu posso colocar o π ao quadrado, o π em evidência e um dos r's. Né? Aqui tem dois, aqui tem um. Aí tá certo agora. R mais G. E o volume é uma coisa que eu não falei dos cones. Né? O cone ele é uma pirâmide de base circular. Então, se eu fecho aqui um cilindro, né, por analogia ao que a gente fez nas pirâmides, então o volume, no caso do cone, é 1/3 do volume do cilindro, né, com essas mesmas dimensões. Eu sei que eu não falei do cilindro, mas a ideia do cilindro é o seguinte, eu vou só completar aqui rapidão, né, só para passar essa ideia, fechar essa parte.
Então, a ideia do cilindro é a área da base vezes a altura, simplesmente. A área da base é essa expressão aqui, né? É a área da circunferência. Então, é πr ao quadrado vezes a altura, no caso não é o g, né? É o h. E pronto, aí eu tenho as duas expressões. Vamos pegar um exemplo prático, né, para vocês visualizarem como é que isso aqui funciona. Bom, então a ideia, vamos pegar aqui um cilindro, sei lá, vamos dizer aqui que o raio dele vale, sei lá, 2 e vamos supor que aqui a altura vale 6. Lembrando que basta a gente ter duas unidades. Então, ou ele vai dar a altura e o raio, ou ele vai dar a geratriz e a altura, ou ele vai dar a geratriz e o raio. Por quê? Porque existe uma relação aqui com o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, se duas unidades forem dadas, eu sei a terceira. Ok, então significa que aqui aplicando o Teorema de Pitágoras, vai ficar g ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Assim eu gero a geratriz, né? Aqui vai ficar 36 mais 4, vai dar 40. Aqui eu não estou colocando unidade, né? Mas sei lá, se aqui for tudo centímetro, né? Desculpa, aqui é g ao quadrado. Então g vai ser raiz de 40 centímetros. Bom, então eu já tenho tudo, ó, porque as fórmulas só precisa da altura, do raio e da geratriz. Então, essas superfícies, né, que tem esses corpos redondos, né, como eles chamam, basta substituir nas suas respectivas formas. Né? Não precisa abrir, inclusive. Aqui a gente abriu porque eu quis mostrar de onde vinha a fórmula. Mas assim, na hora de fazer a conta, basta a substituição direta. Então, no caso aqui ficaria π, o meu raio é 2, aqui vai ficar 2 também, aqui a geratriz é raiz de 40. Como aqui a gente está se utilizando do computador, então significa que eu tenho como fazer essa conta. Então, 40 tem esse número como raiz, aí eu somo com 2 e multiplico por 2 também. Então dá 16,65 aproximadamente. Só escrevendo isso. Então essa conta aqui dá 16,65 π. E a unidade centímetro quadrado. Né? Então não tem muito o que fazer. É substituir e fazer a conta. O volume segue exatamente a mesma ideia. Né? Eu já apresentei a ideia de onde vem. Então isso aqui vai ficar 1/3 vezes π. Meu raio é 2 ao quadrado, ele fica 4. E a altura também é dado, no caso é 6. O 3 eu posso dividir com 6, né? Isso aqui vai dar 2. Né? Então isso aqui é o resultado da divisão. 2 vezes 4 dá 8, então vai dar 8 π centímetros cúbicos. E pronto. É isso aqui que vocês vão fazer lá na questão. A diferença é que não são exatamente os valores que eu supus aqui no exemplo. Tá? Todo mundo entendeu essas ideias? Assim, pelo menos por alto. Deu para entender um pouquinho. Essencialmente, o que eu quero dizer é que aqui é só substituir, tá, as fórmulas aqui, né? É só identificar quem é quem. Lá no texto ele fala, né? Eu dei o raio e a altura, se eu não me engano.
usa o teorema de Pitágoras, acha a geratriz e substitui aqui. Esse é o trabalho de vocês. Eu só não me recordo. Não, mas aqui não tem o que fazer. É porque, assim, tem alguns que a explicação disso é você dizer simplesmente o seguinte: sabe-se que a fórmula para achar a área da superfície de um cone é tal. Aí você escreve. Sabendo que o raio vale 2, sabendo que a geratriz, né, dá raiz de 40, então a minha área vai ficar da seguinte maneira. Aí você faz a conta. Quer dizer, não precisa de muita coisa. Né? Eu sei que vocês não estão habituados a ficar justificando matematicamente. Mas, assim, não precisa. Porque a gente já mostrou que as fórmulas são essas, né? Então você só tem que puxar ela para o teu texto. Né? Então você puxa usando essa informação. Né? É tendo consciência, né, da existência delas. Né? Eu sei que a fórmula da área é essa, sei que a fórmula do volume é essa, sei que os meus dados são esses, consequentemente, né, a minha área vai né, a conta da minha área e do meu volume vai ser tal e acabou-se. Não tem o que fazer. Assim, de forma geral, é mais ou menos esse tipo de texto, né, que eu quero. Assim, por parte de vocês, né, na hora que vocês forem explicar, né, falar mais ou menos isso que eu acabei de dizer. Eu só vou conferir rapidão aqui se no Sigeduc tem o PDF da última unidade. Eu acho que tem, mas enfim, né? Porque assim, teve alunos. Ah, mas foi da outra turma. Que me pediram, eles pediram o PDF via WhatsApp. Mas de toda forma, assim, verificar não vai. Sei lá, aqui tanto faz. O que eu coloquei no C, eu coloquei no D. Então, vamos ver. Tem que abrir, né? Agora com esse negócio verdinho aqui. Tem só do terceiro bimestre. Isso. Ah, então eu vou colocar lá do quarto bimestre. Eu acho que eu não coloquei porque o Seguiduque, além de todos os defeitos que a gente conhece, ele tem mais um defeito, que é assim, você só pode pôr a aula se tiver passado da data. Então, por exemplo, se eu abrir aqui eu registrar essa aula de hoje, se eu registrar futuramente, ela não aceita. E no caso deveria aceitar, né? Assinar pelo menos na minha cabeça. Né? Mas enfim, eu vou colocar lá esse que eu vou apresentar agora. Eu coloquei lá duas questões referentes a essa ideia da análise combinatória. Eu vou abrir aqui as perguntas, aqui já é de outra coisa, porque aí eu já vou direto, né? Eu já vou explicar referente à pergunta que eu coloquei lá. Deixa eu ver. Ok. Então ele pede aqui determinar de quantas formas pode-se ter um líder e vice-líder dentro de um grupo de 10 pessoas. Professor, Diga. tire só uma dúvida.
No caso, quem fez. Só um pouquinho aí o slide. O PDF que tá mostrando. PDF. Esse aí mesmo. Isso tá mostrando das questões. Sim, das No caso, questões. quem fez a atividade anterior só precisa fazer terceiro e quarto bimestre, né? É, isso. Ah, tá certo, porque eu não tinha visto lá, porque eu fui ver essas quatro últimas, quer dizer. Obrigado. Isso. Aqui eu botei só duas perguntas mesmo, né? Pelo tempo que a gente tem, não dá para eu colocar mais do que isso. Sim, então vamos à ideia aqui dessa pergunta dessa pergunta 1. Bom, eu vou comentar bem rápido aqui a ideia do meu documento, né? Desse último, que é de análise combinatória. Análise combinatória são somas, aquilo é contar, né? Eu tenho 10 pessoas, eu quero tirar duas pessoas dali, né? E todas as possibilidades, somar todas as possibilidades é o que a análise combinatória faz. Então, tudo começa pelo princípio fundamental da contagem, que é assim: eu tenho N1 objetos do tipo 1, N2 objetos do tipo 2, NK objetos do tipo K. Assim, se eu multiplico a quantidade de objetos que eu tenho de cada tipo, eu tenho as formas diferentes de escolher um objeto de cada tipo. Ixi, professor, não entendi absolutamente nada. Não tem problema, eu vou dar um exemplo agora que é para vocês visualizarem o que eu estou falando. Bom, a ideia é a seguinte: imagine que eu tenho 3 camisas, 2 calças e 2 calçados. Como calçado e calça, né, tem praticamente aqui o mesmo radical, então eu vou botar sapato, fazer calçado, tá? Pergunta: de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? Bom, então, colocando aqui as 3 camisas, o ruim é que tudo aqui é com C também, né, calça. Então eu vou botar bermuda, que aí já não, né, sei lá. Então eu tenho só 2 bermudas. Então, por exemplo, se fosse só esses dois, eu poderia pegar a minha primeira camisa, né, e eu teria 2 opções de bermudas para combinar com essa camisa. Tá, com essa segunda camisa também eu tenho 2 opções. E com a terceira camisa também vou ter 2 opções. Então significa o seguinte: para escolher a camisa eu tenho 3 opções. Para escolher a bermuda eu tenho 2 opções. Então eu vou colocar aqui de outra cor, né? Com a segunda camisa eu tenho 2 opções. Com a terceira camisa eu tenho mais 2 opções. Quantas flechas tem aqui? Bom, se a gente olhar, tem 2 brancas, 2 vermelhas, 2 azuis, né, que são exatamente as maneiras de eu utilizar 3 camisas e 2 bermudas, simplesmente. Então, esse é o princípio que ele chama fundamental, né? É o produto das opções que a gente tem. Então, aqui eu tenho 6 opções, só com esses dois. Se eu for considerar o sapato também, então, no caso, vai ficar 12 opções. Por quê? Deixa eu só colocar aqui sapato 1 e sapato 2. Então, sei lá, aqui eu tenho essa opção: bermuda 1 sapato 1, ou bermuda 2 com sapato 2, ou essa daqui, né? Bermuda 2 com sapato 1. Quer dizer, agora é a quantidade de caminhos que eu tenho aqui, né? Então, sei lá, aqui em branco tenho essa camisa, tenho essa opção de bermuda, tenho 2 opções de sapato. Quer dizer, então com esses dois eu tenho 2 opções aqui. Tá, então a cada 2 que eu escolho, eu tenho 2 opções de sapato. Como aqui eu tenho 6 opções, e para cada escolha eu tenho
duas opções de sapato, então de fato fica o dobro mesmo. Tá? Não sei se deu para entender, né? Eu fui um pouco rápido, mas essa é a ideia do princípio. No caso, se eu for contar aí, né, a quantidade de caminhos para eu sair daqui e chegar no sapato, né, eu tenho duas opções. Em relação a isso, está tudo tranquilo ou não? Ok. Tá. Então, lá, o exemplo, eu vou pegar outro exemplo que é praticamente se utilizar desse princípio, mas de outra maneira. Eu vou pegar outro exemplo semelhante lá, o que a gente fez, o que eu coloquei no exercício. Um exemplo seria o seguinte: imagine que ao invés de 10, eu tenho 40 pessoas. Tá? E dessas 40 pessoas, eu quero formar um líder, um vice e um tesoureiro, sei lá. Ou um vice-vice. Né? Eu vou botar vice ao quadrado, que é um vice do vice. Né? Se o líder não puder, aí chama o vice. Se o vice não puder, chama o vice do vice. Então, eu tenho 3 cargos aqui. Né? Então, a análise combinatória trabalha demais com esse tipo de questão. Aí eu pergunto, para eu escolher o líder, eu tenho quantas opções? Ora, pode ser qualquer uma das 40. Então, está aqui 40 opções. Para escolher o vice, bom, quem é líder não pode ser vice. Aqui, no caso desse, não pode ter acúmulo de cargo. Então, significa que, se for escolhido aqui um dos 40, para o vice vai me sobrar 39. Né? Já Ah, que o então no líder... caso não pode, tipo, dizer, por exemplo, digamos que tem eu mais 4 pessoas. Uma vez eu fui líder, na outra vez eu não posso ser vice-líder você com outra pessoa. não, você é líder e pronto, sempre. Você é líder, né, por eleição, por exemplo. Então, aí você Ah, não pode entendi. ser vice-líder. Né? Se você foi eleito líder, acabou-se. Então, seguindo aqui, continuando aí com a nossa linha de raciocínio, suponha que foi escolhido o líder e o vice, quer dizer, já foi escolhido 2 dos 40. Para o vice do vice, vai me restar 38. E, pelo princípio fundamental, esse produto é o que vai me dar, né, quantos grupos dessa natureza a gente pode obter com 40 pessoas. Né? E os grupos sendo o primeiro o líder, o segundo o vice e o terceiro o vice do vice. Tá? Aí, no caso, aí só efetua a multiplicação. Né? Deixa eu ver. No caso, vai ficar 40 vezes 39 vezes 38. Então, dá 59 mil maneiras, né? Um pouco mais de 59 mil maneiras de escolher, tendo 40 pessoas disponíveis. No caso de vocês, é bem menos, porque só são 10 pessoas lá no exercício. Então, aqui vai dar 59 mil, eu esqueci o resto do número. Então, sei lá, aproximadamente 59 mil. Isso que eu estou respondendo agora, não façam isso, tá? Então, deixa eu responder corretamente. Não é que eu esteja respondendo errado, é porque eu estou falando. Né? Aí, alguém pode achar que, né, na hora de responder por escrito, pode ser desse jeito também. 280. É porque existe uma diferença. Ao falar,
Se não ficar claro, vocês podem falar, assim, podem se manifestar e dizer, inclusive, onde foi que não ocorreu. Na escrita, isso não existe. Você só tem uma chance de falar. Se não ficar claro, vai ficar obscuro mesmo. Então, aqui, como eu estou falando, às vezes a gente comete alguns abusos, né, porque a gente está justificando o porquê. Na escrita, não. Se você bota simplesmente que é aproximadamente, né, quer dizer, sem dizer nada, inclusive, né, sem escrever nada, por isso que eu exijo a redação, né, porque a redação você fala um pouco mais. Se você põe só a resposta e a resposta está errada, então, infelizmente, não tem como dar ponto aí, né, vai ser zero. Tá? Então, essa é a ideia da análise combinatória. Eu sei que tem alguns tipos, né, tem algumas fórmulas aqui que são geradas. Mas são algumas variações desses casos, desses casos que eu acabei de exibir um, tá? Aí tem uma aplicação ainda em matemática que, enfim, não tem uma perda significativa o fato de a gente não ver isso, tá? E eu vou comentar aqui a ideia de probabilidades, que tem uma questão, inclusive, né? Deixa eu só ver a questão. Determina a probabilidade de tirar um número par ou menor que 3 no lançamento de um dado honesto. Ok, sem problema. O William. Sim, sim. Ok, sem problemas. Bom, então a ideia da probabilidade, ela segue um pouco a ideia lógica, né, que se vê em conjuntos, né? Inclusive segue praticamente a mesma ideia de conjuntos, né? A diferença é que probabilidades, não sei se vocês lembram dessa teoria de conjuntos aqui, né, que a gente fazia, tinha isso aqui, né, tinha a quantidade dos elementos e tal. Qual a diferença, né? A diferença é que probabilidade pega o número total e todos os valores são divididos por esse número total, que aí eu tenho um percentual. Por exemplo, vou dar um exemplo só para vocês entenderem isso que eu estou falando. Deixa eu ver aqui se aqui me informa quantos alunos tem na sala. 21 pessoas, né? Mas se a gente for olhar lá no sistema, vamos supor que no sistema são 40 pessoas. Então, se eu pegar, toda vez que eu pego 37, né? Toda vez que eu pego uma parte e divido pelo todo, isso é um percentual. Aqui está me dizendo o seguinte, ó, que tem 56,75% dos alunos, na verdade é menos, né? Esse percentual está alto. Por que é menos? Porque aqui tem duas turmas. Tem a turma C e D. A turma C tem 37. Tem 21 presentes. A turma C tem 37. E a D? Quem sabe dizer? Ou estimar? Quem tem uma ideia de quantos tem no D? 18, Maria? 18? Ou mais? 18? Vamos botar 20, porque aí ia ficar fácil a conta. Fica certinho. Só Isso. participa 4, 2, às vezes. Então, aqui no caso vai ficar 21 sobre 57, né? Então, esse é o total, né? Seria o total aqui dos conjuntos. Não existe interseção, né?
Aqui eu escrevi interseção. Eu vou colocar as turmas em pauta, né, no caso C e D. Não existe elemento que faça parte das duas turmas, tá? Então aqui é vazio. Então fica exatamente isso aqui, né? 21 dividido por 57 é a quantidade dos presentes hoje. Quer dizer, isso aqui vai me dar o percentual, né, dos presentes. Então, só refazendo a conta, 21 dividido por 57, isso aqui vai me dar 36%. Então, eu tenho 36%, quer dizer, quase 37%, né? É só olhar os 4 primeiros dígitos, né? Então, aqui é 36,84%. Essa é a leitura. Então, todo número decimal, você pode fazer a leitura percentual sobre ele. E a leitura é essa. Os dois primeiros é o percentual, vírgula, os dois da sequência. Tá? Ok, então, o que a gente sabe, né? Pelo menos o que a gente lembra lá de probabilidade, de conjuntos. Que se eu quiser o número de elementos da união, isso aqui vai ser o número de elementos de C, sendo que quando eu coloco esses números de C, eu estou colocando a galera que está aqui e a galera que está aqui, mais o número de elementos de D, que é a galera que está aqui e a galera que está aqui, né? Eu sei que eu acabei de comentar que isso aqui é daqui da turma, assim, eu coloquei C e D por causa das turmas que estão aqui, mas não necessariamente, né? Eu estou considerando que tenha interseção. Suponha que tenha aluno que está nas duas turmas. Então, aqui a interseção aparece duas vezes. E quando eu coloquei o C, eu coloquei esses dois. Quando eu coloquei o D, eu coloquei esses dois. Então, aqui está aparecendo duas vezes, eu tenho que retirar uma vez. Então, essa seria a expressão para me determinar o número de elementos de uma união. Ok, então, se eu quiser a nível probabilístico, basta dividir tudo pelo total. Né? Então, sei lá, se eu divido o número de elementos de C pelo total, vamos supor que esse é o total, né? Na verdade, vou botar aqui um conjunto maior. Aqui um universo, vamos supor que exista elementos que não estão nenhum dos dois. Né? Então aqui já não seria esse. Então deixa eu só corrigir aqui. Não está errado, mas está restrito. Então aqui o número de elementos da união. Aqui o número de elementos da união não, desculpe, do universo. Eu vou botar outra letra, né? Para não confundir com essa união aqui. Tá N. Não, N não. Vou botar ômega. Ômega é uma letra que se usa muito em probabilidades. Então, aqui, se eu divido pelo número de ômega, aqui o número de ômega. Então, aí isso deixa de ser número de elementos de conjuntos, tá? Isso aqui passa a ser probabilidade de ocorrência do C, probabilidade de ocorrência do D, né? E probabilidade da minha interseção. Tá? Seria mais ou menos isso. Então, vamos ver aqui, ver se tem um exemplo referente a isso. Tá? Eu sei que já está praticamente no fim e eu sei que a gente tem uma aula emendada, mas aí eu vou fazer esse. Diga aí, Wagner. Deixa eu só abrir aqui. Quero ver se acho um exemplo aqui.
assim, eu já estou sendo bem direto aqui, ó. A fórmula que eu exibi foi essa, tá? A ideia. Aqui parece muito exemplo. Deixa eu ver se tem outro. Não tem. Eu vou pegar, então, um exemplo com baralho. Então, vamos lá. Eu quero a probabilidade de tirar. Vou colocar. Vamos supor que A é, sei lá, carta ser um rei. Né? Aqui estou no contexto do baralho. Aí só para atualizar vocês, como é que o baralho funciona. São 4 naipes, né, que são esses 4 aqui. Sei lá, mais ou menos assim, né? Que é espada, paus, copas e ouros, se eu não me engano é isso. E existem as cartas, o as, o 2, o 3, né? De cada naipe desse tem essas cartas aqui, até o 10. E tem o valete, a rainha e o rei. Né? Então, tem o as de ouro, tem o 2 de ouro, tem o 3 de ouro, até o rei de ouro. E tem das outras, né? Tem o as de copas, e assim vai, até o rei de copas. Quer dizer, então aqui são 13 cartas, né? No total dá 52 cartas. Tá? Então, o nosso universo aqui tem 52 elementos. Tá? Então, vamos supor que aqui, no nosso conjunto, quer dizer, um conjunto é o conjunto de todos os reis, e outro conjunto é tirar a espada. Deixa eu só terminar essa, eu vou fazer um intervalo, tá, Maria Eduarda? Só para não ficar o buraco. Pode ser? Porque no intervalo eu vou interromper a gravação. Aí pronto, aí quando eu reiniciar já é da parte da lógica lá, o debate que ficou para. Mas eu não vou emendar não, relaxa, eu também preciso de um intervalo. Tá? Bom, então aqui suponha que eu quero a probabilidade de tirar um rei ou uma espada, né? Então, o ou, que é aquele conectivo lógico que a gente conhece, ele tem correlação com a união. Então, por exemplo, eu posso dizer a frase, né, de forma verdadeira, né? Quer dizer, não tem nem o que questionar. Eu estou vendo aqui o Luiz. Eu posso dizer o seguinte: o Luiz, ele é da turma C ou da D. E isso é verdade. Por quê? Porque aqui na sala está a união dos elementos. Não de todos, né? Mas está a união, pelo menos, de elementos das duas turmas. Aí, por exemplo, o Wagner. Eu posso dizer que o Wagner, ele é da turma C ou da turma D. Né? Então, quando a gente usa ou, a gente tem uma relação de união, matematicamente. Né? Existe um negócio chamado álgebra booleana, que é operações matemáticas que têm essas correlações com os conectivos lógicos. Então, vamos supor que eu quero tirar ou um rei ou uma espada. Então, na verdade, eu quero a união dessas probabilidades. Então, a gente vai contar aqui quantos elementos tem o
número de elementos que tem, quantos reis a gente possui, quantas espadas a gente possui e quantos reis que são de espada a gente possui. Dividindo pelo total, né? Porque a probabilidade divide sempre pelo total. Então vamos lá. Quantos reis possuem aqui nas nossas cartas? Bom, só tem um rei em cada naipe. Como são 4 naipes, então são 4 reis. Quantas cartas de espadas possui? Como cada naipe tem 13 cartas, então as de espadas também vão ser, no caso, vão ser 13. E eu quero saber agora os reis que são de espada. Bom, só tem um rei de cada naipe, então só vai ter um rei de espada. Lembrando que tudo isso a gente divide por 52, que é o total, né? A probabilidade a gente sempre divide pelo número total de elementos, mas segue a mesma ideia lá dos conjuntos, né? E aqui também divide por 52. Aí acabou, é só fazer essa conta. Tá? Como o denominador é tudo igual, aqui vai ficar 4 mais 13 dá 17 menos 1 dá 16, né? Então vai ficar 16 sobre 52. Vai fazendo essa conta de uma forma esperta e rápida. Não, não é aqui não. Então 16 dividido por 52 vai dar 0,3. Então a probabilidade é mais ou menos isso. Né? Ao retirar 2 cartas, eu tenho ao retirar uma carta, eu tenho 30% de chance de sair ou um rei ou uma espada. Aqui é aproximado. Tá aqui a aproximação aqui é depois do 0 vir um 7, né? Então é próximo do 31. Então isso é probabilidade, tá? Se eu falar em 0 é do 0 a 1 os resultados, 0 é 0%, 1 é 100%, né? No caso aqui, a chance disso acontecer, esse ou esse, né? Tirar rei ou espada, é 31%. E é isso, tá? Então eu expliquei especificamente. Eu sei que não é interessante assim ver só um pedaço do conteúdo, mas a gente já está, né, a 46 do segundo tempo. Tá, então eu vou desligar aqui interromper a gravação. Me diga quantos minutos vocês acham que